Olá, aquaristas! Então, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que assusta, né, muitos iniciantes aí, que é um dos principais assuntos aí para o pessoal que está começando, que é a amônia, né? O que que é esse bichinho, pelo amor de Deus? Então, a amônia é uma substância que é gerada no nosso aquário e ela vai se transformar em nitrito, né? Outro carinha aí que a gente vê muito, e esse nitrito posteriormente em nitrato. E agora vamos explicar como é que acontece isso, né? Então, a amônia surge da decomposição, seja de ração, de fezes, de plantinha que morreu ali, uma folhinha. Ela vem da decomposição de matéria orgânica. E ela é muito tóxica, por isso que a gente se preocupa com ela. Para vocês terem noção, 1 ppm de amônia já é preocupante. E ppm, aí, para quem não conhece, é uma unidade de medida parte por milhão. Uma parte por milhão já é preocupante. E a amônia, ela é produzida, como a gente já viu, fica ali dissolvida na água e então a gente se usa do método mais natural possível. Existem bactérias que consomem a amônia e transformam ela em nitrito. O nitrito também é tóxico, tá? Para os peixes em proporções pequenas, ali 1 ppm já é problemático, mesma história. Só agem de maneiras um pouco diferentes, né? A amônia vai agir diretamente na brânquia, ali na guelria do peixinho, e atrapalhar a respiração. Geralmente, quando se tem um pico de amônia, os peixes vão à superfície como se estivesse faltando oxigênio, mas não é porque não tem oxigênio dissolvido na água, né? É um reflexo, vamos dizer assim. Na verdade, é que eles não tão, a brânquia não está conseguindo assimilar, vamos dizer assim. Essas bactérias que consomem amônia e transformam em nitrito, e consomem nitrito e transformam em nitrato, são bactérias aeróbias, ou seja, elas se usam de oxigênio nos seus processos. A gente vai ter um vídeo futuramente falando sobre anaeróbias, ou seja, bactérias que consomem outras substâncias ali, que não é essencial, não é importante, digamos assim, só que elas não podem ter contato com oxigênio, elas vivem principalmente na parte mais inferior do substrato do aquário e em algumas mídias na parte mais interna lá, no miolinho da mídia, onde o oxigênio provavelmente não vai chegar, né? Já o nitrito, ele entra no corpo do peixe, mas ele tem uma certa dificuldade de sair. O corpo do peixe tem um limite de nitrito, vamos dizer assim, para vocês entenderem, que ele consegue tirar do corpo. E esse nitrito vai se acumulando no corpo do peixe e sendo tóxico ali, atrapalhando a respiração, vamos dizer assim, a nível celular. E o nitrito, ele também é transformado em nitrato por outras bactérias, no mesmo esquema, mesmo estilo. Porém, o nitrato, ele, para ser tóxico no aquarismo de água doce, aí tem que chegar a patamares assim de mais de 8.000! Mais de 8.000? E a gente não se preocupa muito com ele porque a gente remove ele na nossa TPA, né? Troca parcial de água. A TPA, pessoal, a troca parcial de água, ela também remove. A TPA, pessoal, a troca parcial de água, ela também remove nitrito, amônia e nitrato da sua água, proporcional à quantidade de água que você trocou e desde que você bote uma água nova limpa, né? Tá, então, essas bactérias que consomem a amônia produzida pelas primeiras bactérias decompositoras, essa bactéria aí, ela gosta de viver fixa em superfícies rígidas. No nosso aquário vai ter elas no vidro, no cascalho, rochas, troncos, em cima de folhas de plantas, porém só essas não dão conta, tá? As bactérias precisam de um local extra para se alojar. Por isso que a gente faz um filtro, e dentro desse filtro, depois daquela área que vai remover as sujeirinhas visíveis, né, depois do perlon ou depois da espuma, vai ter a filtragem biológica que a gente tanto fala, que a gente vai ter lá um anelzinho, geralmente um anelzinho de cerâmica, assim, de vidro sinterizado, tem vários outros formatos, mas o mais popular é esse. Uma pecinha branquinha com um furinho no meio, arredondada ou hexagonal. Aquilo ali tem muita área de contato, ele é super poroso, cara. Se vocês pegarem tamparem um furinho embaixo e colocarem numa torneira pingando água só, vocês vão perceber que ele nunca esborda, que a água passa pelo meio do material. Então ali
ali se fixam muito mais bactérias que numa pedrinha, num pedaço de espuma do mesmo tamanho. Por isso que a gente usa essa cerâmica no filtro, tá? A filtragem, né, o filtro em si, pessoal, a gente vai ter um vídeo especificamente falando sobre isso, tá bom? E outras questões, né? Essas bactérias aí, elas se desenvolvem melhor em temperaturas acima, tipo assim, quanto mais alta, melhor, digamos assim. Ali entre os 25 e 30 é o ideal, né? Seria o pico de crescimento delas. Elas gostam de um pH um pouquinho mais alcalino, elas funcionam melhor, tá? Bem melhor. Mas não precisamos se preocupar muito também em pHs ácidos, né? Aliás, no pH ácido acontece uma coisa, que é a seguinte. A amônia, parte dela é transformada em amônio. E esse amônio, ele não é tóxico, em concentrações baixas que nem a amônia, e ele é consumido por algas e plantas diretamente. A amônia, vocês vão ouvir que a amônia é consumida por plantas. Não é. É o nitrato que é consumido por planta, lá o terceiro degrauzinho lá do processamento. O nitrato é consumido por plantas, então a amônia é consumida indiretamente, vamos dizer assim, né? Posteriormente, o nitrogênio, né? E por que é ciclo do nitrogênio, aliás, né? Porque todas as moléculas têm nitrogênio, olha só. Além disso, pessoal, o que a gente tem que falar também é que vocês vão ver que no mercado, né, existem produtos que removem amônia, e de fato existem, tá? Vamos falar um pouquinho sobre eles. Mas assim, eu digo para vocês, aquilo ali, imagine que é remédio. Se você tiver uma biologia bem formada no seu aquário, você não precisa ficar remediando, porque aí ela vai dar conta para você. É o que acontece aqui no meu aquário. Esse aqui já é o meu terceiro aquário, né? Agora eu acertei bem a receita, mas, enfim, é aí que tá o X da questão, entende? Não é só os peixinhos e a água e o aquarinho ali bonitinho. A gente tem que ver todo o sisteminha que a gente tem que ter por trás para tudo funcionar, né? E tá, vamos falar sobre os produtos, né? Existe o acelerador biológico, que você vai comprar um frasquinho e lá naquele frasquinho vai ter cepas de bactérias, de decompositores e em alguns outros casos, de consumidores de amônia e de consumidores de nitrito. Tem um pouco de diferença ali, mas bem dizendo, são as sementinhas, imaginem assim, para começar a ter bactérias no seu sistema, e um pouquinho de comida para elas não morrerem logo de cara. Isso ali facilita, por exemplo, a ciclagem do seu aquário. Ciclagem, vai ter um vídeo aí só sobre ciclagem. E isso facilita ali as bactérias a se estabelecerem e fazerem isso. Mas no caso, se você tem um pico de amônia já e você usa esses aceleradores, eles te ajudam a combater esse pico, tá? Essa é a maneira, digamos assim, biológica de combater com o produto. E também tem mídias como, por exemplo, o zeolita, que consegue absorver a amônia. Tem a zeolita lá, um fragmentinho de rocha, e ele consegue reter a amônia dentro dele, para vocês terem ideia de como é. E não dá para ter uma estimativa exata de quanto tempo dura, mas quanto mais amônia você tiver e menos zeolita você tiver, mais rápido essa zeolita vai ficar saturada, ou seja, cheia de amônia, né? E também tem mídias como, por exemplo, o carvão ativado e purigem aí, que merecem um vídeo à parte, mas por essas mídias removerem substâncias, às vezes antes de se decompor e de virar amônia, ela também ajuda um bom bocado aí a combater a amônia e esses picos, né? Porque ela vai retirar vários químicos ali na água, né? E então, pessoal, por hoje é só.